Hoje nós vamos concluir definitivamente o nosso estudo sobre aplicação da lei penal. E eu falo definitivamente porque no último vídeo eu pretendia concluir a análise sobre a aplicação da lei penal, mas acabei me estendendo muito quando falava sobre lei penal no espaço, então deixei para concluir hoje. Pessoal, hoje nós vamos analisar do artigo 9º ao 12º do Código Penal, que são artigos mais simples, mas nem por isso menos importantes. E, inclusive, quando aparecem em provas de concursos públicos, muitos candidatos acabam se confundindo. Vejam essa questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. O prazo penal tem contagem diversa, dados os prazos processuais, e o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, ainda que se trate de fração de dia. Letra B. As regras gerais do Código Penal sempre terão aplicação aos fatos incriminados por lei especial. Letra C. Nas penas privativas de liberdade desprezam-se as frações de dias, o mesmo não ocorrendo nas penas restritivas de direitos. Letra D. A lei penal não contém dispositivo a respeito da prorrogação dos prazos penais e, assim, podem ser prorrogáveis. Letra E. Os prazos prescricionais e decadenciais são prazos de direito processual e não material. Eu não vou comentar as alternativas neste momento, porque eu quero trazer primeiro o conteúdo e ao final, então, a gente volta nesta questão, eu comento as alternativas e trago o gabarito. Mas vocês ficaram com dúvida? Então, bora lá! Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo! Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novo material. Mas, pessoal, conforme eu falei anteriormente, hoje a gente conclui o nosso estudo sobre aplicação da lei penal. Vamos falar do artigo 9º ao 12º do Código Penal, mas se você não assistiu aos vídeos anteriores, onde eu comentei o artigo 1º do Código Penal, trazendo dois importantes princípios que regem a aplicação da lei penal, comentei também sobre a aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço. Então, eu recomendo que você assista, inclusive vou deixar aqui como sugestão, porque estes assuntos, pessoal, são muito cobrados em provas de concursos públicos. Mas, então, hoje nós concluímos o estudo do título 1 do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal, e teremos estudado do artigo 1º ao 12º. Se você está gostando da análise e quer que eu continue analisando os artigos do Código Penal, que eu continue comentando os artigos do Código Penal, ingressando agora no título 2, então deixe um comentário aqui no vídeo. Mas vamos ao conteúdo e eu vou colocar o artigo 9º aqui na tela para vocês. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende. A linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada. A linha B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. O artigo 9º nos traz os efeitos que uma sentença estrangeira pode produzir no Brasil. Sendo assim, uma sentença estrangeira só pode ser homologada no Brasil para produzir
estes efeitos que estão expressos no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 9º do Código Penal, que nós acabamos de ler. Então, pessoal, uma sentença estrangeira não pode ser homologada no Brasil, como, por exemplo, para sujeitar um indivíduo a uma pena de reclusão, já que este efeito não consta lá no artigo 9º. Além disso, atentem que para obrigar o condenado aos efeitos previstos no inciso 1º, que são efeitos civis, deve haver pedido da parte interessada. E eu chamo a atenção de vocês aqui porque isto já caiu em prova de concursos públicos. Mas, em relação ao efeito previsto no inciso 2º, pessoal, que é sujeitá-lo à medida de segurança, deve haver, então, um tratado de extradição com o país ou requisição do ministro da Justiça. Além disso, não esqueçam que quem homologa a sentença estrangeira no Brasil é o Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Mas vamos ao artigo 10, que nos traz a contagem de prazo e estabelece que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O mais importante deste artigo 10º é que vocês atentem para a diferença existente na contagem dos prazos penais para os prazos processuais penais, já que nos prazos penais inclui-se o primeiro dia na contagem, enquanto que nos prazos processuais não se computa o primeiro dia na contagem dos prazos. Além disso, o artigo 107 do Código Penal traz a decadência, a prescrição e a perempção como causas de extinção da punibilidade. Sendo assim, pessoal, tanto a prescrição, como a decadência, como a perempção são matérias de direito penal e a contagem destes prazos deve ser feita de acordo com a regra trazida pelo Código Penal. Então, tratam-se de prazos materiais e não de prazos processuais. Mas vamos ao artigo 11. Frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Este artigo 11 é mais leitura, não há muito o que comentar. Eu apenas gostaria de chamar a atenção de vocês porque quando ele aparece em provas de concursos públicos, normalmente as bancas alteram aquela parte inicial do artigo e eles colocam que desprezam-se as frações de dia nas penas privativas de liberdade, mas não nas restritivas de direito, ou então o contrário, quando na verdade, pessoal, conforme o artigo 11, as frações de dia são desprezadas tanto nas penas privativas de liberdade como nas restritivas de direitos. E para finalizar, vamos ao artigo 12, legislação especial. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Este artigo nos traz o princípio da especialidade, segundo o qual, havendo uma lei especial, aplica-se a ela as regras do Código Penal, da norma geral, se a lei não dispuser de modo diverso, mas havendo previsões diferentes na lei especial, então, pessoal, aplica-se a lei especial em detrimento da norma geral, em detrimento do Código Penal. Mas para finalizar, vamos à nossa questão e agora ficou bem mais fácil, né? Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa correta. Letra A. O prazo penal tem contagem diversa, dados os prazos processuais e o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, ainda que se trate de fração de dia. Pessoal, aqui já está a nossa resposta certa, conforme dispõe o artigo 10º do Código Penal, na contagem dos prazos penais inclui-se o primeiro dia e, conforme eu comentei com vocês, né, isto difere da contagem dos prazos processuais penais, onde não se inclui o primeiro dia no cômputo do prazo. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B.
As regras gerais do Código Penal sempre terão aplicação aos fatos incriminados por lei especial. Está errado, né, pessoal? Conforme eu acabei de falar, aplica-se as regras trazidas pelo Código Penal à lei especial, desde que a lei especial não disponha de modo diverso. Portanto, aquele sempre ali na frase acaba tornando a assertiva errada. E, pessoal, desconfiem quando aparecer palavras como sempre, nunca, jamais. Mas vamos continuar. Letra C. Nas penas privativas de liberdade, desprezam-se as frações de dia, o mesmo não ocorrendo nas penas restritivas de direitos. Conforme eu comentei com vocês, tanto nas penas privativas de liberdade como nas restritivas de direito, desprezam-se as frações de dia. Letra D. A lei penal não contém dispositivo a respeito da prorrogação dos prazos penais, assim, podem ser prorrogáveis. Pessoal, os prazos penais, eles são improrrogáveis, são prazos fatais. Letra E. Os prazos prescricionais e decadenciais são prazos de direito processual e não material. Conforme eu comentei com vocês, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, prescrição, decadência e perempção são causas de extinção da punibilidade, portanto, matéria de direito penal, e a contagem do prazo deve ser feita de acordo com a regra trazida pelo Código Penal. Sendo assim, tratam-se de prazos materiais e não processuais. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha compreendido o conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Mas vamos combinar que se este vídeo te ajudou de alguma forma, você não vai sair do canal sem curtir o vídeo, sem deixar um comentário e sem fazer a sua inscrição. Combinado? Então era isso, pessoal. Bons estudos!